Rosana, você tocou num assunto aí, numa questão bíblica que ela é muito legal, que é falar sobre a rainha de Sabá. Uhum. Porque ela reconheceu a grandeza e você acabou de dizer, ela trouxe riqueza para quem já é rico. Sim, Há uma dor muitas vezes nas pessoas e elas falam: o evangelho é para o pobre. Eu entendo você ser uma missionária que vai para a África, mas se te mandar para os Estados Unidos, todo missionário, eu acho que você já deve ter ouvido sim. isso. E a Bíblia diz que existem algumas coisas, eu não vou lembrar o texto, eu sei que a Bíblia diz que a ira é pesada, mas a inveja é insuportável. Eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre, porque eu acho que tem muito a ver essa história de quando eu digo o evangelho é para o pobre e não é para o rico, quando Jesus atendeu o pobre, mas comeu na casa de rico e salvou o rico também, e Sim. nunca fez diferença, por que que a gente rejeita quem é rico? Por que que muitas vezes a gente acha que todo rico está roubando para chegar lá, quando não tem absolutamente nada a ver? Não. Qual é o problema das pessoas pensarem assim? É inveja? Nossa, é falta de conhecimento mesmo, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu disse, gente, eu acho que cada africano já recebeu Jesus pelo menos 10 vezes. Por quê? Porque todo movimento missionário, se é para ser espiritual, tem que ir para a África, né? É, E às vezes passa a ideia, é como se Deus tivesse predestinado rico para ir para o inferno. é. E Deus não predestinou rico para ir para o inferno. Não é verdade? O sangue de Jesus foi suficiente para salvar todos. Ele tem interesse no pobre e no rico. Isso acontece, gente, se você olhar bem, os evangelismos das igrejas. Vamos cair na real, né? É. Tem hora que a gente tem que bater uma real mesmo, né? Os evangelismos das igrejas. Vamos distribuir sopa aonde? Debaixo da ponte, né? Assim. Eu nunca vi, gente. Pode ser que tenha, tá certo? As pessoas dizendo assim, vamos fazer um grupo de pessoas para ir para a área nobre dessa cidade, porque a gente precisa ter acesso àquele povo. Por que não vai? Porque dois motivos. Primeiro, se você não está no nível deles, você não tem acesso a eles, certo? Então eu preciso de dinheiro. Pescou. Para ter acesso. É, Não vai ter acesso. é. E segundo, é como se eles não precisassem. Mas aí as pessoas não entendem que quando Jesus disse eu vim para pregar o evangelho aos pobres, né? Ali aquela palavra pobre é pitocos, né? Pequeno. Ele não estava dizendo que pobre não é ausência de dinheiro, né? Pobre, uma pessoa pode ter, queridos, o dinheiro do mundo todinho, mas é tudo que ela tem, né? E ela tem aquela, espiritualmente falando, ela precisa tanto ser alcançada daquela salvação, né? E o povo usa aquele versículo tão mal explicado quando Jesus disse assim, quão dificilmente é um rico entrar no reino dos céus, né? E os discípulos, naquela hora, os discípulos se estranharam e literalmente, em Marcos diz que os discípulos estranharam aquelas palavras de Jesus. Aquela palavra estranhar é tambel, me parece. Diz que eles ficaram chocados, escandalizados. Como assim rico não entra no reino dos céus? Por que será que eles se escandalizaram? Porque eles sabiam que não eram pobres e que Jesus também não era, não é verdade? Eles não se viam Eu acho que assim. eles pensaram assim, e para onde é que a gente vai então? Né? É. Aí Jesus vai e diz assim, quão dificilmente é os que confiam Nas nas riquezas. Ele riquezas. não estava falando rico, estava falando de pessoas que têm um coração lá, né? Que faz daquilo o seu Deus. Não era quem possuía, era quem era possuído por elas, né? Na verdade, Rosana, quando eu falo que o rico não precisa de Deus, eu estou ofendendo a Deus, porque eu estou Sim, dizendo de certa maneira que, ele já tem dinheiro, então ele já está tudo bem para ele. Então eu estou admitindo que o dinheiro resolve o problema? não, não Não é? É uma resolve. ofensa ao Senhor a gente Não, dizer isso. é Ele tem tanta necessidade de Deus quanto qualquer qualquer pessoa. um. E quantas pessoas você viu hoje mesmo, nesse momento, você está nos ouvindo? Tem pessoas que estão com um tapete no quarto que está cobrindo o pé de tão fofo, mas estão deixando uma carta para se suicidar. É. Entende? Nesse exato momento, pode ter certeza disso. E aí a gente entende como eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Agora, é preciso ter um nível para alcançar essas pessoas, né? E a igreja precisa subir de nível para alcançar essas pessoas, pensar nesses evangelismos, nessas áreas mais nobres. Eles precisam, gente. E acredita, a igreja também precisa deles.
Porque a igreja de Deus precisa crescer, precisa ser mantida, precisa manter missionários, precisa, sabe, comprar mais prédios de igreja, precisa deles também. Não é verdade? É. Então a gente precisa entender isso e não ficar só com aquela mentalidade que só o pobre precisa. Só o pobre precisa do evangelho. Não, gente, o sangue de Jesus foi suficiente para alcançar todos, toda a humanidade. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão? E como pregarão se não tiverem o acesso? É. Aí a gente volta também para aquela questão, né? Você sabe que uma pessoa, Keila, que tem um nível financeiro muito alto, não vai para qualquer lugar. Não. Ele não vai, gente, para uma igreja, né? Por isso que a gente também precisa ter igrejas em bairros nobres, Uhum. não é? É. Por quê? Porque é uma porta aberta para receber esse povo, gente. A gente precisa ter essa mentalidade, porque é tudo tão focado para a classe menos favorecida e eles precisam, Uhum. né? Porque eles precisam mais da palavra do que de uma cesta básica, porque a cesta básica é paliativo, né? Come hoje, amanhã falta, mas o evangelho que elas vão receber vai mudar a vida delas para sempre, né? Inclusive a condição financeira. Porque quando a Inclusive. palavra chega, né, muda. Mas também quem tem, acredite, nós precisamos de igreja em bairros novos, nós precisamos de bons templos, precisamos de boas cadeiras, precisamos de bons ambientes, de bons pregadores, porque quando a rainha de Sabá foi lá em Salomão, disse que ela ficou fora de si, a forma como o povo se vestia, a mesa de Salomão como era posta, a forma como ele adorava a Deus. Então a gente precisa deixar o povo fora de si. De saber chegar lá e saber, rapaz, não é só um ambiente, é uma palavra. Porque acredito, não é também um ambiente que sustenta o povo, não. É a Uhum. unção que a palavra carrega, Isso. né? Então, eu acredito que é uma tolice a gente achar que não é importante esse assunto dentro das igrejas.